Na quinta-feira, 5 de junho de 2025, o mundo assistiu atônito ao colapso espetacular de uma das alianças políticas mais poderosas da história americana. O que começou como divergências sobre um projeto de lei se transformou em uma guerra aberta entre o homem mais poderoso do mundo e o mais rico do planeta. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Elon Musk, bilionário da tecnologia e ex-conselheiro especial do governo, trocaram acusações explosivas que abalaram Wall Street e os corredores do poder em Washington. A crise teve início quando Musk, que havia deixado formalmente seu cargo no governo na semana anterior, após 130 dias turbulentos como funcionário especial, começou a criticar ferozmente o projeto de lei doméstico de Trump, apelidado pelo presidente de Grande e Belo. Projeto de lei. A legislação, que visa estender os cortes de impostos de 2017 e implementar mudanças significativas na imigração e assistência social, foi descrita por Musk como uma abominação repugnante, que aumentaria o déficit nacional em trilhões de dólares. Durante uma coletiva no Salão Oval com o chanceler alemão Friedrich Merz, Trump não conseguiu mais conter sua frustração. "Estou muito desapontado com Elon", declarou o presidente aos repórteres. "Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se ainda teremos", disse Trump, visivelmente irritado. O presidente acusou Musk de conhecer todos os detalhes do projeto e só ter se voltado contra ele após descobrir que os incentivos fiscais para veículos elétricos seriam cortados, uma medida que afetaria diretamente a Tesla, a empresa de Musk. A resposta de Musk foi imediata e devastadora. Em sua plataforma X, o bilionário disparou: "Sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas controlariam a Câmara e os republicanos teriam ficado com 51 a 49 no Senado. Que ingratidão!" A declaração marcou o início de uma batalha que rapidamente saiu de controle. Musk alegou que nunca havia visto o projeto de lei antes de sua aprovação e que ele foi aprovado na calada da noite, tão rápido que quase ninguém no Congresso conseguiu sequer lê-lo. As ações da Tesla despencaram 14,3% durante o confronto, perdendo cerca de 150 bilhões de dólares em valor de mercado. O mercado financeiro reagiu com nervosismo à ruptura entre duas figuras que haviam sido fundamentais para a vitória republicana. Em 2024, Musk havia investido quase 300 milhões de dólares na campanha de Trump e liderado o controverso Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, responsável por demitir milhares de funcionários federais e reestruturar agências governamentais. A tensão vinha se acumulando há semanas. Fontes da Casa Branca revelaram que Musk havia se tornado insuportável nos círculos internos do governo, entrando em conflito com membros do gabinete e tentando impor sua visão de cortes radicais nos gastos públicos. O empresário havia prometido cortar 2 trilhões de dólares do orçamento federal, mas conseguiu economizar apenas uma fração disso, levando à frustração mútua. Stephen Miller, vice-chefe de gabinete, estava particularmente irritado com as críticas públicas de Musk ao projeto legislativo prioritário do presidente. A batalha verbal escalou dramaticamente quando Trump decidiu contra-atacar em sua plataforma, Truth Social. Elon estava ficando insuportável. Pedi para que ele saísse. Tirei seu mandato de carros elétricos que forçava todos a comprar carros elétricos que ninguém queria. E ele sabia há meses que eu ia fazer isso. E ele simplesmente enlouqueceu, escreveu o presidente. A acusação de que Musk havia sido demitido contradiz a narrativa oficial de que o bilionário havia deixado o cargo voluntariamente ao fim de seu mandato de 130 dias como funcionário especial do governo. Mas foi a ameaça seguinte de Trump que elevou o conflito a um novo patamar. A maneira mais fácil de economizar dinheiro no nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é terminar com os subsídios e contratos governamentais de Elon, postou o presidente numa clara ameaça.
As empresas de Musk, que dependem fortemente de contratos federais, especialmente a SpaceX e sua divisão de satélites Starlink. A SpaceX possui bilhões de dólares em contratos com o governo americano para lançamentos espaciais e serviços de satélite. Musk respondeu com confiança: "Vá em frente, alegre meu dia." Mas o empresário não parou por aí. Em uma série de posts cada vez mais agressivos, ele começou a questionar as antigas posições de Trump sobre gastos governamentais, republicando tweets antigos do presidente criticando déficits altos e orçamentos desequilibrados. "Onde está esse cara hoje?" provocou Musk, sugerindo que Trump havia traído seus próprios princípios conservadores. A situação tomou um rumo ainda mais sombrio quando Musk decidiu soltar a bomba, como ele mesmo descreveu. Hora de soltar a grande bomba. Real Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão de eles não terem sido tornados públicos. Tenha um excelente dia, DJT, escreveu o bilionário, fazendo referência aos documentos relacionados a Jeffrey Epstein, o financista condenado por crimes sexuais que morreu na prisão em 2019. Musk não apresentou nenhuma prova para sustentar sua alegação explosiva, mas o post foi visualizado mais de 10 milhões de vezes em poucas horas. Marque este post para o futuro. A verdade vai aparecer, acrescentou Musk, intensificando as especulações. A acusação representa uma escalada perigosa, tocando em um dos tópicos mais sensíveis da política americana: a suposta ligação de figuras poderosas com Epstein. Trump sempre negou qualquer impropriedade em relação a Epstein, embora os dois tenham se conhecido e interagido em círculos sociais no início dos anos 2000. A Casa Branca não respondeu imediatamente às alegações sobre os arquivos de Epstein, mas fontes internas descreveram o ambiente como caótico e tenso. Assessores de Trump estavam divididos entre aqueles que queriam uma resposta ainda mais dura contra Musk e outros que temiam que a escalada pudesse prejudicar a agenda legislativa do presidente no Congresso. Vários senadores republicanos, quando questionados sobre a disputa, se recusaram a tomar partido. "Tenho uma regra", disse o senador John Kennedy da Louisiana: "nunca fico entre um cachorro e um hidrante." O rompimento entre Trump e Musk representa muito mais do que uma briga pessoal. É o colapso de uma aliança que redefiniu a política americana. Durante meses, Musk foi uma figura onipresente no círculo interno de Trump, participando de reuniões de gabinete usando bonés com slogans pró-Trump e empunhando simbolicamente uma motosserra para representar seus cortes no governo federal. Agora, o boné Make America Great Again foi substituído por um simples boné Doge, sinalizando sua retirada do centro do poder trumpista. As implicações políticas são profundas. Musk possui mais de 220 milhões de seguidores no X e sua influência nas redes sociais é incomparável. Durante a disputa, ele até lançou uma enquete perguntando se era hora de criar um novo partido político na América que realmente represente os 80% do centro, sugerindo uma possível ruptura com o Partido Republicano. A pergunta ecoou suas táticas anteriores de usar enquetes online antes de tomar grandes decisões, como quando decidiu deixar o cargo de CEO do Twitter. Para Trump, a perda de Musk como aliado representa um golpe significativo. O bilionário não apenas contribuiu com centenas de milhões para sua campanha, mas também conectou Trump a partes do Vale do Silício e a doadores ricos que anteriormente eram céticos em relação ao republicano. Analistas políticos já especulam que uma disputa prolongada entre os dois poderia dificultar para os republicanos manterem o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato de 2026. O projeto de lei que deflagrou a crise continua em debate no Senado, onde enfrenta a resistência de um pequeno grupo de falcões fiscais republicanos. O senador Ron Johnson, de Wisconsin,
que se opõe publicamente à legislação, disse que a maioria das ligações para seu escritório é contra. O projeto, levo isso a sério, afirmou. A ironia é que Musk, mesmo fora do governo, pode estar conseguindo o que não conseguiu como funcionário: influenciar significativamente a política fiscal americana através de sua campanha nas redes sociais. Enquanto isso, o legado do Doge, de Musk, permanece controverso. Embora tenha conseguido demitir ou direcionar para a demissão mais de 121 mil trabalhadores federais nos primeiros 100 dias de Trump, ele ficou muito aquém de sua meta declarada de economizar $1 trilhão em gastos governamentais. A situação da burocracia federal é muito pior do que eu imaginava, Musk havia dito ao Washington Post dias antes de sua saída. Certamente é uma batalha difícil tentar melhorar as coisas em DC. O futuro da relação entre os dois titãs permanece incerto. Trump sugeriu que Musk estava sofrendo de síndrome de desarranjo de Trump, comparando-o a outros ex-funcionários que se tornaram críticos após deixar a administração. Eles saem, acordam de manhã e o glamour se foi. O mundo inteiro é diferente e eles se tornam hostis. Não sei o que é, filosofou o presidente. Por sua vez, Musk parece determinado a continuar sua oposição ao projeto de lei e, por extensão, à agenda de Trump. Na história da civilização, nunca houve legislação que fosse grande e bonita ao mesmo tempo, escreveu. Todos sabem disso. Ou você tem um projeto grande e feio, ou um projeto pequeno e bonito. Pequeno e bonito é o caminho. A batalha entre o poder político e o poder econômico na América está apenas começando, e as reverberações deste rompimento espetacular serão sentidas por anos. O que começou como uma parceria que prometia revolucionar o governo americano terminou em acusações mútuas, ameaças e a revelação de que, no final, até as alianças mais poderosas são frágeis quando interesses fundamentais colidem.